Olá, alunos! Vamos começar mais uma aula do nosso curso de mestrado profissional em proteção radiológica, com a disciplina de radiometria. Hoje vamos falar sobre Monte Carlo. Então, o que é Monte Carlo? O método de Monte Carlo. Na verdade, Monte Carlo tem esse nome por causa dos cassinos de Mônaco, Monte Carlo, né, principalmente da roleta, já que a roleta é um processo de uma certa maneira aleatória, né, você não sabe onde a bolinha vai cair, mas você sabe mais ou menos que pela probabilidade essa bolinha vai cada vez cair num número e ao longo de muitas tentativas, né, ela vai cair mais ou menos metade das vezes na casa preta, metade das vezes na casa vermelha, metade das vezes par, metade ímpar e assim por diante. Então, por esse processo aleatório de Monte Carlo, dos cassinos, o programa, o processo obteve esse nome. Tá? É um processo antigo, começou desde lá do tempo da guerra, na construção das bombas atômicas, com Enrico Fermi, o Newman, o Metrópolis, Richmar, enfim, vários pesquisadores que viram a necessidade de se fazer as previsões físicas, os cálculos físicos, os cálculos matemáticos sobre os processos físicos, de uma forma não direta, não tradicional, que seria a resolução de problemas. Seria aquela álgebra normal que a gente faz de uma equação de tentar resolver o problema. Então, só para ter uma ideia, como se não se conseguia resolver muitos problemas matemáticos, por quê? Porque você tinha uma aleatoriedade da radiação. A radiação, ora, gera uma partícula, ora, gera outra radiação. Essa partícula se colide com outra partícula, gera radiação, transfere energia e assim por diante. Então é um processo muito complexo que é difícil você resolver, como a gente diz, na mão, no papel, não tinha nem computador, não tinha como você resolver as equações matemáticas e prever o que ia acontecer. Então, só para ter uma ideia, o Fermi, ele inventou uma maneira, né, de tentar resolver esse problema de forma material, digamos assim, né, não matemática. Então ele inventou um objeto, um dispositivo que tinha como objetivo justamente tentar dar essa aleatoriedade no caminho das partículas. Então uma partícula chega, colide, para onde é que ela vai? Qual é o ângulo que ela faz? Ela deposita energia, ela transfere energia, como é que é? Aí ele sorteava com essa máquina dele aqui, ele, digamos assim, sorteava qual é o próximo trajeto, o que ia acontecer, quanto que ela ia andar, quantos centímetros, milímetros e assim por diante. Tá? Então, como o processo físico é muito complicado, para se resolver matematicamente, Fermi então tentou inventar essa máquina, né? E depois, com o advento dos computadores, a coisa, lógico, ficou muito mais fácil, tá? E aí se pôde então efetivamente usar os códigos, né? Enfim, o processo de Monte Carlo para resolver os problemas. Então, esse Monte Carlo, né, essa teoria de Monte Carlo, esse processo, é algo que já vem de muito tempo, né, embora desenvolvido principalmente no tempo da guerra, mas já existiu, já desde 1777, uma ideia de como lançar agulhas para, por exemplo, calcular o número π, ou então pontos aleatórios com Laplace, né, quase 100 anos depois, é justamente de como resolver o cálculo de π, já que não se tinha nenhuma peça, enfim, não tinha nenhuma teoria para resolver isso, né, com exatidão, né? Então se foi desenvolvendo isso aos poucos ao longo da história, né? Até que lá por 1960, década de 60, se começou então alguns códigos, com o início dos computadores, alguns códigos computacionais para resolver esse problema. Então, o método de Monte Carlo, qual é a ideia principal do método de Monte Carlo? Tá?
Então, o que ele faz? Ele amostra, tá, a partir de números aleatórios e processos estocásticos, o que pode acontecer com, no caso nosso aqui, um fenômeno físico, né? O que pode acontecer com uma partícula ou com um fóton de energia quando interage com a matéria. Como a gente sabe que existem vários processos físicos que podem acontecer, radiação de Bremsstrahlung, radiação característica, efeito Compton, efeito fotoelétrico, certo? E mais ainda, não só qual efeito vai acontecer, mas quanto de energia vai ser transferida ou depositada, que ângulo que essa partícula vai sair, depois essa partícula saiu, ela vai emitir uma radiação, vai colidir com outra partícula e assim por diante. Então, se sabe que vai se ocorrer todos esses fenômenos, mas é muito complicado você dizer exatamente o que vai acontecer. Então, com o método de Monte Carlo, você resolve esse problema, que é justamente o que? Definir, né, ou sortear, na realidade, o que vai acontecer com cada partícula, com cada interação da radiação, certo? E prever, então, esse resultado e mais ainda, você gera um histórico de acontecimentos. Então, você tem uma etapa 1, onde acontece um processo, e aí você sorteia o que é esse processo, o que acontece. Depois, você vai para uma etapa 2, que é o resultado do processo 1. Então, você joga um fóton, esse fóton libera um elétron. Então, você sorteia se ele vai liberar um elétron, efeito Compton, efeito fotoelétrico, quanto de energia entrega para esse elétron, para que lado esse elétron vai. Ok. Etapa 2, você pega esse elétron e sorteia se ele vai colidir com outro elétron, se ele vai sortear, vai emitir uma radiação, certo? E aí você sorteia o que vai acontecer, ele emite uma radiação, aí vai para a etapa 3, o que essa radiação vai. Então você tem todo um histórico de eventos que você vai então sorteando e vai calculando o que vai acontecer. Claro que dentro de uma perspectiva de que tudo está definido dentro de uma probabilidade conhecida, tá? Ou então uma densidade de probabilidade. O que isso significa? Que você sabe que um fóton de uma determinada energia, ele tem 20% de chance de fazer efeito Compton e 80% de chance de fazer efeito fotoelétrico. Então você vai, nesse sorteio aleatório, você vai garantir que esses 20% e esse 80% vão ser obedecidos. Ou seja, você vai sorteando, mas de tal maneira que depois, digamos, de 100 sorteios dos fótons interagindo, 20% desses fótons interagem por efeito Compton e 80% por efeito fotoelétrico, certo? Então, há um certo controle, né, nessa aleatoriedade, nesse sorteio, para garantir que o que a gente já conhece dos nossos modelos físicos e matemáticos seja coerente com esse sorteio. Então, você tem uma densidade de probabilidade, certo? Que isso é introduzido lá no programa, no computador, avisando que durante o sorteio você tem que respeitar esses limites, correto? Tá? Isso é tão sério, digamos assim, essa questão da aleatoriedade, dessas densidades de probabilidade, etc., que uma das coisas mais críticas no método de Monte Carlo é justamente esse módulo de controle do sorteio, ou seja, garantir que realmente é aleatório o sorteio, tá? Dessas probabilidades, desses ângulos, dessas energias, desses fenômenos, etc. Para evitar o quê? Que quando eu gerar esse programa, fazer esse teste de Monte Carlo de novo, eu tenha, teoricamente, uma situação, do ponto de vista de aleatoriedade, completamente diferente de um teste anterior. Então, se eu rodar 5 vezes o Monte Carlo, 5 vezes ele tem que sortear diferente os números, porém o resultado final vai ser praticamente igual. Por quê? Porque eu estou garantido os 20% de efeito Compton, 80% de efeito fotoelétrico, etc. Então, no final, o resultado vai ser praticamente o mesmo. Vai ter uma diferença, já que é aleatório, lá de 1%, 0,5%, alguma coisa assim. Mas o caminho para chegar nesse resultado tem que ser garantido que foi, digamos assim, aleatório. Tá? Então, esse é um dos maiores problemas do Monte Carlo,
é justamente garantir essa aleatoriedade e essas condições prévias, tá? Tanto que existem inclusive congressos e discussões para garantir que o seu gerador de número aleatório, enfim, todo esse módulo que cuida dessa parte seja realmente fidedigno do ponto de vista da aleatoriedade, da não repetição cada vez que você roda esse programa de novo, certo? Além disso, você tem a questão também dessa descrição dos fenômenos físicos, ou seja, você garantir que você está descrevendo os 20% de efeito cômputo, 80% de fotoelétrico de uma maneira correta. E aí também existem vários programas de Monte Carlo, que a gente vai discutir mais na frente, que são melhores para elétrons, melhores para fótons, melhores para baixa energia, melhores para alta energia, justamente por causa desse mapeamento, digamos, dos fenômenos físicos, né? Essa garantia de que vai funcionar com precisão. Bom, a princípio ele é teoricamente simples, né? Porque você sorteia as condições e depois você aplica, né, o resultado do sorteio, faz os cálculos, gera um novo sorteio e faz uma segunda etapa. Tá? Então, um dos outros, isso ele é simples, mas um dos outros problemas é que você tem que, de uma certa maneira, memorizar, né, guardar todas essas histórias, digamos assim, tudo isso que aconteceu com o fóton, para quê? Para garantir, como eu disse, por um lado a aleatoriedade, por outro lado que ele se mantenha dentro dos padrões conhecidos, né, de probabilidade dos fenômenos ocorrerem. Tá? Então ele tem uma história, né, cada partícula tem a sua história de eventos, do que aconteceu com ela. Isso, então, embora seja do ponto de vista prático, né, algo relativamente simples de fazer, sortear, executar, ele se torna algo muito complexo do ponto de vista que você tem que gerar muitas histórias. Então, um fóton para atravessar, digamos, 1 centímetro de material, se você quer simular esse fóton, essa energia transpassando 1 centímetro de material, você tem que imaginar que ali tem bilhões de átomos e de elétrons para que esse fóton possa interagir. Então, cada vez que ele interage, ele anda 1/1000º de milímetro, depois mais 1 milhão, ou seja, você teria que ter 1 milhão de histórias, 1 milhão de etapas para garantir que a energia desse fóton saia, né? Ou melhor, você quer prever quanto que vai sair dessa energia do outro lado desse 1 centímetro de material. Então ele é um processo, de uma certa maneira, simples, se a gente imaginar o que tem que ser feito, porém ele é um processo muito lento, muito lento, porque você não vai simular um fóton, né? Porque um fóton não tem exatamente uma aleatoriedade, não dá para dizer 20%, 80%, você tem que ter 100 fótons, 100 fótons também é pouco, você tem que ter 1000, 10.000, 100.000 fótons, 1 milhão de fótons, 1 milhão de partículas que vão ter cada uma dessas partículas desse fóton, talvez 1 milhão de etapas, 1 milhão de processos de interação até que você acabe de transpassar, digamos, 1 centímetro de material. Então ele é um processo, de uma certa maneira simples, muito confiável, ele pode ser considerado praticamente um padrão ouro para muitas coisas, certo? Para muitos fenômenos e muitos usos que ele tem, só que ele é um processo extremamente lento, e quando eu digo lento, é lento mesmo. Processos que demoram às vezes dias, tá? O computador fica dias trabalhando, tá? Não é algo às vezes de 1 minuto, 2 minutos, são dias, 2, 3, 4, 5, tem casos que os computadores ficam até mesmo 10 dias trabalhando, tá? Só para vocês entenderem como é complicado. Bom, não só nas condições físicas, né, de radiação que é usado no Monte Carlo, embora nós, claro, estamos interessados nessa aplicação, mas existe, por exemplo, o mercado financeiro, se tenta usar o Monte Carlo, né, para se ganhar dinheiro, obviamente, tentar simular a bolsa de valores, principalmente. Fluxo de tráfego, porque às vezes é uma coisa relativamente aleatória, você não sabe que horas
um carro entra numa via expressa, né? Quando é que ele sai, a que velocidade ele anda, quando ele freia mais que os outros. Então, tem uma certa aleatoriedade aí no fluxo de tráfego, porém, você sabe mais ou menos que entram tantos carros por hora, que os carros na média andam a 80 km por hora, mas alguns a 60, outros a 100. Então você tem essas condições de contorno, parâmetros, mas você vai sorteando. Será que esse carro vai aumentar a velocidade? Será que esse carro vai diminuir? Será que esse carro vai ultrapassar? Quanto tempo ele demora para ultrapassar? Vai acelerar para ultrapassar? Não vai? Certo? Algum carro, por algum motivo, vai pegar o celular, o cara vai diminuir a velocidade, aí o outro vai parar mais ou menos. Então veja, tem um monte de aleatoriedade, né? Mas que dentro de um conjunto geral você sabe mais ou menos o comportamento. Então você faz simulação também, por exemplo, para fluxo de tráfego. Ciências ambientais, modelagem molecular, dispositivos semicondutores, cálculos de luz, problemas, radiometria, dosimetria, enfim, várias coisas onde você, de uma certa maneira, não consegue matematicamente dizer o que vai acontecer. Não é simplesmente uma equação de uma parábola, de uma reta, alguma coisa simples assim que você pode resolver lá num sistema de equação. É algo realmente que tem uma certa aleatoriedade e que você quer justamente verificar um por um dessas aleatoriedades o que pode acontecer. Então aqui só para se ter uma ideia do uso do Monte Carlo em diversas publicações, tá? Isso foi feito, esse era de um artigo, então ele fez uma pesquisa, né? Até 2009, você tinha em torno de 12 mil publicações. Depois eu fiz uma pesquisa rápida a partir de 2010 a 2019. Então nós temos aí, daqueles 12 mil, nós fomos aí para 18 mil e pouco, certo? Uso geral do Monte Carlo. E depois também eu fiz uma pesquisa com a palavra medicina e temos então atualmente aproximadamente 2.800 artigos publicados por ano que invocam o Monte Carlo como um método de cálculo, de prospecção do funcionamento dos processos, certo? Como eu disse, medicina, então isso pode ser não só radiometria, dosimetria, enfim, como também pode ser a questão, por exemplo, como a gente está agora, pandemias, né? Como que uma pandemia, como que um vírus se propaga. Então tem uma questão aleatória, mas tem também aquelas condições que a gente sabe mais ou menos que um vírus, de acordo com o tipo e com a forma de propagação, ele pode infectar 2 pessoas, ou 3, ou 5, né? Uma pessoa doente infectar 5 ou 7 e tal. Mas é uma coisa aleatória. Às vezes eu vou infectar 5, às vezes eu vou infectar 3, às vezes eu vou infectar 10, né? Às vezes eu vou estar a 5 metros de distância de uma pessoa, não vou infectar, às vezes eu vou ter um. Então, como tem uma certa aleatoriedade, você poderia eventualmente também usar o Monte Carlo para isso, tá? Então, é algo que é usado muito na ciência. Bom, então como a gente conversou, o Monte Carlo depende então dessas múltiplas interações, saber o quanto que foi transferida de energia, como que foi transferida, tá? E aí você vai então repetindo isso, né? Vai depositando, vai interagindo a energia numa cascata de eventos. Então é aquela coisa que a gente né, você pode imaginar, por exemplo, no trânsito é isso, quer dizer, você está dirigindo, de repente entra um carro, de acordo com a velocidade, você não sabe, um pouquinho um carro da sua frente sai, entra outro, um pouquinho você tem que parar porque um pedestre quer atravessar a avenida, enfim, tudo isso tem uma certa aleatoriedade, mas você tem mais ou menos um controle, você sabe, eu estou chegando perto de uma faixa de segurança, alguém pode querer atravessar, estou chegando perto de uma esquina, alguém pode querer entrar nessa esquina, ou sair da rua, enfim. Mas você sabe, geralmente é um carro, é 2, é 3 ao mesmo tempo. Então, você tem um certo controle, mas é de uma certa maneira aleatório. Tudo tem a ver com probabilidade, né? Fenômenos estocásticos, etc. Então, tem uma parte realmente estatística aí bem complexa, né? Que a gente tem que cuidar. Graças a Deus, os computadores já fazem tudo isso pra gente, a gente só tem que entrar com os detalhes, certo? Então aqui está um exemplo, né,
Só lembrando, então, embora isso daqui seja um processo contínuo, digamos assim, onde você tem então uma etapa A, onde acontece alguma coisa, tá? Isso, vejam bem, isso aqui é um pedacinho dentro, de repente, de um volume maior aqui da nossa barreira, pode ser, ou de uma anatomia aqui de vários centímetros, enfim. Então você determina um ponto A, vê o que pode acontecer. Então o elétron sai para que lado, depois você vê uma condição B, o que acontece, depois uma etapa C e D. Isso daqui tem milímetros ou menos de distância, depende a precisão que você quer fazer, certo? Então você tem aqui essas condições aqui de visualização do teu processo, certo? Então, como você não tem como calcular isso matematicamente, né, para milhões de fotos, né, você pode tentar calcular para mas não para milhões, você teria que fazer milhões de contas, então aqui o Monte Carlo faz isso para você. Como a gente viu nas grandezas, você tem que as doses, né, as grandezas dosimétricas, elas são estimativas, né, são previsões do que uma quantidade de energia poderia fazer ou interagir no corpo humano, né, dose absorvida, dose equivalente, etc. Então essas doses não são mensuráveis, você não consegue medir, tá? Então, o que você tem que fazer é tentar o que a gente chama de dosimetria computacional, ou seja, fazer com que o computador simule as condições do paciente, a anatomia do paciente, os tecidos, e, claro, vai simular também a radiação que chega ali no paciente, e a partir daí você tentar estimar, então, dose absorvida, dose equivalente, certo? Para isso, a gente precisa dos simuladores antropomórficos. Daí entra os fantomas, certo? Então, os fantomas físicos, né, aqueles objetos que são construídos, eles nos facilitam muito a vida, mas também geram problemas com a questão de você ter a produção da radiação, garantir que essa produção da radiação seja sempre a mesma, e, ao mesmo tempo, tá, evitar também que as pessoas que estão operando o equipamento tenham problemas por estar recebendo essa radiação que está espalhada no ambiente durante o teste, certo? Então, você tem esse problema da produção e da segurança. Com os simuladores, com os fantomas computacionais que a gente viu, voxel, mesh, etc., você coloca esse fantoma dentro do computador, só que agora você precisa saber como calcular a dose, como fazer a interação da radiação. Aí é que entra, então, os simuladores, os programas, os métodos de Monte Carlo. Eles é que vão, então, simular como que a radiação interage com o fantoma matemático. Tá? Então eu tenho que ter a história da partícula, ou seja, quando o fóton, ou que os fótons às vezes também são chamados de partículas, né, em alguns casos, o fóton ou a partícula alfa-beta, como que ela vai evoluindo ao longo, no caso aqui, da anatomia do paciente, tá? Como que ele altera a sua direção, como que perde energia, isso tudo eu vou guardando essa informação, por quê? Porque eu tenho que cumprir aquelas regras de 20% para cômputo, 80% para fotoelétrico, efeito fotoelétrico. Eu tenho que garantir que parte dos elétrons, eles, quando são liberados pela radiação, se tornam elétrons, eles viajam para frente, digamos assim, né, num ângulo fechado para frente, mas tem alguns casos que os elétrons andam para trás, digamos assim, tá? 5%, 10% andam para trás, alguns saem a 90 graus, então tudo isso eu tenho que controlar, saber que esse elétron já fez um movimento para trás e eu não posso sortear que ele faça outro movimento para trás, tá? Porque ele já tipo gastou a cota dele de movimento para trás, ele tem que andar para frente. Um elétron que já emitiu radiação característica, de repente ele tem que emitir agora Bremsstrahlung, não pode emitir característica de novo. Então tem que ter todo esse controle, certo? Dos elétrons,
das partículas alfa, beta, fóton, etc. Quanto que eles andam? Ele andou 1 milímetro. Bom, agora ele não pode andar 1 milímetro de novo, ele tem que andar meio, depois ele tem que andar 1 de novo, depois 0,1, 0. Tudo isso tem que ser guardado, né? Tem que ser de uma certa maneira memorizado de alguma forma para garantir então que eu consiga fazer o sorteio dentro de um limite, tá? Pré-estabelecido, que é o que descreve o fenômeno como um todo. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, tá? De como usar o método de Monte Carlo para calcular uma área não uniforme, certo? Então imagina que eu tenho essa área S2, tá? Dentro da área maior S1, certo? E eu quero calcular. Veja que ela é totalmente assim disforme. Então, né, claro que hoje a gente tem alguns métodos para se calcular, mas enfim, como é que eu poderia fazer usando o método de Monte Carlo, usando o princípio de Monte Carlo? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia então imaginar que eu vou jogar aleatoriamente, aí vem o Monte Carlo para garantir, né, a qualidade do processo. Então, aleatoriamente eu vou jogar muitos pontos, milhões de pontos, né, no caso, para ter maior precisão, maior detalhe. E eu vou fazer o que? Eu vou contar, né, poderia imaginar, sei lá, um buraco, esse M2 ser um buraco, alguma coisa assim. E eu vou contar o número de pontos que ficam na área S1 e que ficam na área S2, certo? Então, pela relação entre o número de pontos que eu joguei, que eu espalhei, eu consigo dizer qual é a área S2. Claro, a área S1 eu conheço, obviamente, tá? Então eu sei, é um quadrado que eu conheço a área, certo? Obviamente, então eu defini essa área e aí eu consigo ver. Então esse é um exemplo simples de como eu posso usar o Monte Carlo, então a teoria do Monte Carlo, para resolver um problema de formas irregulares, certo? Tá? Bom, só lembrando, né, que o número de pontos tem que ser grande para garantir a precisão, né, para que realmente eu consiga acertar todos os pontinhos ali, todos os recortes dessa área, já que é regular, e eles têm que ser distribuídos aleatoriamente. Tá? Eu tenho que garantir isso. Certo? Porque se eu tenho uma preferência de jogar sempre no meio esses pontos, enfim, essas podem ser bolinhas, enfim, se eu jogar sempre no meio, elas vão cair sempre na área N2 e na área S2 e não na S1. Tá? Ou ao contrário, se eu jogar eles muito espalhados, vão sempre cair do lado de fora e não do lado de dentro. Então, eu tenho que garantir a aleatoriedade, certo? Então, tá aí a questão da quantidade grande e aleatoriedade, o que faz com que se aproxime, então, de uma técnica de Monte Carlo. E aí, como eu tenho um grande número, novamente a gente sempre volta com a ideia. O Monte Carlo é muito bom, muito preciso, porém muito lento. Outro exemplo, então, no caso aqui, para calcular o π, é eu fazer o desenho da circunferência, né, perfeitamente, e colocar essa circunferência dentro de um retângulo conhecido, de tamanho conhecido. O que eu vou fazer? Eu vou então jogar novamente milhões de pontos dentro dessa circunferência, dentro dessa área total, e depois eu faço a questão da proporção entre os pontos totais da área, por exemplo, e os pontos que caíram só na circunferência. Tá? Aqui, só por exemplo, a gente usou uma área 2x2, né? Aqui a raio 1, certo? Raio 1 aqui dessa circunferência. E aí a gente fazendo as contas descobre que, na verdade, o que você calcula, na verdade, é π sobre 4, tá? Mas tudo bem. E aí depois, então, você tem como calcular o π completo, né, que seria 4 vezes o número dos pontos que caem no círculo sobre o número total de pontos jogados, certo? Então aqui só um exemplo rápido de como usar. Bom, podemos verificar aqui que
Se eu fizer muitos pontos, certo? Então aqui eu estou trabalhando com 10 milhões de pontos, desculpa, 10 milhões, 100 milhões, eu vou para 1 bilhão de pontos, 10 bilhões de pontos, certo? A gente vê o quê? Que o erro em relação ao π, o valor de π, vai diminuindo à medida que eu aumento o número de pontos, certo? Quanto mais pontos eu diminuo. Outra coisa aqui também que a gente falou, eu tenho que garantir que o resultado lá seja o mesmo, mas a aleatoriedade, a história das partículas ao longo dos processos, no caso aqui os pontos sorteados, os pontos jogados na área, essa aleatoriedade tem que ser garantida. Então aqui mostra nesse gráfico que justamente eu fiz um teste, digamos, uma simulação, e os pontos, eu fui jogando os pontos, então vejam, há um certo erro, mas um erro não muito grande, que menos de 1%, 0,1%, mas que depois esse erro, à medida que eu vou aumentando o número de pontos jogados, tá, vai chegando a zero. Se eu fizer uma outra trajetória, uma outra simulação, vejo que eu tenho uma outra trajetória, e assim por diante. Então, mostrando que houve aleatoriedade ao jogar-se os pontos, então eu consigo verificar que aumentando o número de pontos, apesar dessa aleatoriedade, no final das contas eu vou ter π número de pontos, digamos assim, caindo dentro da circunferência, certo? Então isso aqui mostra ao mesmo tempo a aleatoriedade, tá, de cada simulação, que eu tenho erros diferentes, mas que no final das contas eu chego ao mesmo resultado. Principalmente, quanto mais pontos eu tenho, melhor eu cubro aquela área, certo? E com isso, mais preciso eu tenho o meu resultado. Tá? A outra teoria também de Monte Carlo, início da teoria de Monte Carlo, com as agulhas de Buffon, foi a mesma coisa. Ele queria verificar se eu jogasse agulhas, né, como que essas agulhas iriam cair ou bater em linhas que estão distribuídas a uma distância d. Tá? Então veja, algumas agulhas batem, outras caem, então dependendo do comprimento, da distância, etc. E depois você pode provar que isso daqui gera também o número π. Tá? Você consegue daqui tirar o número π e também a probabilidade de essa agulha cair. Então, dependendo da distância e tal, você consegue. Então, só jogando, né, o melhor seria isso, só jogando milhares, milhões de agulhas para você ter a certeza de que você vai ter a probabilidade correta de ter esse fenômeno. Então, voltando aqui para a nossa prática aqui da dosimetria, né? Então, por exemplo, transporte de partículas, o que eu tenho que pensar? Se a partícula, a energia, vai ser absorvida ou, por exemplo, se vai ter uma dispersão. Tá? Você vai ter um ângulo em que essa partícula vai sair. E aí eu vou simular no Monte Carlo, né? Colocando, então, por exemplo, jogando várias partículas, aqui eu tenho 5 partículas. Então, veja, essa primeira partícula ela pode penetrar mais no material e depois sofrer a interação num determinado ângulo, a outra anda um pouco mais e depois sofre quase 90 graus, depois sofre outra interação, vem para trás, certo? Vem uma vez para trás, a partir daqui é para frente para ela, né? Ela está andando para cá e para frente. A outra veio aqui quase na mesma altura, mas o ângulo foi diferente e assim por diante. Então eu vou simulando e vejo que eu tenho que ter a etapa 1 de interação, a etapa 2, a 3, a 4, a 5, e de repente essa partícula ou não perdeu toda a energia ou não saiu de dentro, por exemplo, do meu objeto que eu estou simulando. Né? Então, geralmente as duas condições são ou acabou a energia, digamos assim, né? Então parou a partícula, o fóton, né, desaparecer, saem do objeto que eu tenho interesse. Seja um objeto, uma parede, uma mesa, ou seja o corpo humano. Então são as duas formas de, geralmente, você parar o processo, ou parar a história da partícula, ou do fóton, enfim. Então como que eu faço esse caminho das partículas? Então eu vou sortear, por exemplo, uma distância que vai essa partícula, essa energia vai percorrer.
dentro de uma probabilidade de distribuição, uma função de distribuição de probabilidade, desculpa, está em inglês, função de distribuição de probabilidade. Como eu disse, tenho 20% de chance de efeito Compton, 80% fotoelétrica, assim por diante. Tá? Aí você transporta, entre aspas, né, transportar, dizer para o computador que ela andou aqueles milímetros, centímetros, enfim, tá? Levando-se em consideração restrições de geometria, ou seja, como eu falei, se a partícula sai da geometria, ou seja, saiu do meu tecido, saiu do meu pedaço lá de chumbo, de parede, acabou, né? Não tem mais o que calcular, porque saiu da zona de interesse. Aí eu vou sortear, né? Que o seleciono no fundo é sortear a interação, se é uma absorção, se é um espalhamento. Aí eu simulo essa interação, né? Se foi absorvido, acabou a energia, terminou a história, ela deixa, entre aspas, de existir, né? Você não calcula mais nada para ela. Se houver ângulos de dispersão, ou seja, se ela continuar o caminho dela, então você vai sortear segundo a função de distribuição de probabilidade, o que ela pode acontecer, aí você repete de 1 a 4 e vai até que vai terminando todas as histórias das partículas. Então aqui você tem inicialmente 10 MeV, certo? Um fóton entrando, ele, por exemplo, produz um par. Esse par aqui anda, vai andando, por exemplo, só sendo trocando caminho. Depois ele emite uma produção de radiação de Bremsstrahlung, tá? Depois ele é absorvido. Temos aqui também o outro, o beta, indo até que interage e emite 511 keV de 2 fótons. Daí, de novo, gera um outro elétron livre, espalhamento Compton, enfim, assim por diante. Então, vejam que você quer saber quanto que a energia foi depositada ali, o quanto de simulações, digamos, né, e sorteios, etc., você tem que fazer para saber exatamente o que está acontecendo lá dentro. Isso aqui para um fóton de 10 MeV, agora nós temos que fazer isso para milhões ou bilhões de fótons para ter certeza que você vai ter uma estatística adequada e uma precisão adequada. Tá? Então aqui também, de novo, a gente vai mostrando o que a gente vai calcular, né? Vai gerar os números aleatórios, ver a amostragem desses números dentro da função de distribuição de probabilidade, faz a contabilidade, ou seja, vai acumulando os resultados, né? Faz a descrição da geometria. Esse ponto aqui da descrição da geometria é outra coisa também bem complexa no uso do Monte Carlo. Tá? Muitos dos softwares que a gente usa, você tem que descrever a geometria, ou seja, você não desenha ela, você não faz um cubo, enfim, uma parede lá, um retângulo, não é algo muito simples. Você tem que descrever, ou seja, você tem que dizer que existe um cubo que começa na posição 0, ele vai até a posição 10, por isso ele tem 10 milímetros ou 10 centímetros, ele tem um material tal, ele tem uma profundidade, algo assim. Realmente, em alguns softwares de Monte Carlo, é bem chato essa descrição. Tá? Alguns mais modernos você até consegue desenhar e ele transforma isso num código de computador para ser utilizado na simulação. E aí, quando você vai, por exemplo, para os fantomas computacionais, né, a gente viu que inicialmente aqueles primeiros fantomas matemáticos, como eles eram simples, né, eles eram simplesmente retângulos, circunferências, elipses, etc., porque era o que dava para fazer no computador. Hoje, usando a tomografia, ressonância, você consegue desenhar esses fantomas computacionais com muito maior precisão e detalhes. Então, além da geometria, outra coisa importante aqui na simulação Monte Carlo é descrever razoavelmente, mais que razoavelmente, descrever muito bem o seu fenômeno físico. Tá? O que é um efeito fotoelétrico, o que é um efeito Compton, quais são as probabilidades, como é que decorre, tem ângulo envolvido, energia, deslocamento, enfim, o que você tem que fazer para garantir que você descreva bem esse fenômeno e a sua simulação seja o mais perfeita possível. Então, assim, de um ponto de vista prático, o que você tem que fazer, descrever, é
algo simples, são, entre aspas, poucas coisas. Porém, o programa que vai resolver todas essas questões aí é que é um programa bem complexo. Claro que hoje o que você tem são fantomas que já estão prontos, que você pode eventualmente conseguir, certo? Prontos para colocar no simulador. Os programas já estão totalmente também prontos, com os seus modelos físicos e matemáticos dos fenômenos, então você não tem que se preocupar com isso, né? Tá colocando seção transversal, essas coisas, função, densidade, probabilidade, etc. Então tá tudo pronto. Você tem só que se preocupar, eventualmente, na geometria, se você quiser desenhar um novo fantoma, alguma coisa assim, ou uma nova geometria que não está gravada. Então, o que você tem que se preocupar mais é com desenhar a geometria, né? Se você quiser desenhar um equipamento que você quer simular, né? A mesa, a ampola, etc. Isso é que você, hoje em dia, é o que você tem que mais que se preocupar. Se você conseguir um fantoma pronto, também isso fica tranquilo. Agora, se você quiser desenhar o seu fantoma, né? Ou uma parte anatômica, etc., aí também fica um pouquinho complicado. Se você souber usar as ferramentas corretas, você pode trazer da tomografia, da ressonância magnética, né, essas informações anatômicas e tentar modelar conforme a gente já viu algumas etapas no processo de construção de fantomas computacionais, fantomas híbridos, voxels, etc. Bom, então a gente já comentou também um pouco sobre a questão dos números aleatórios, os geradores de números aleatórios, né, que são chamados RNG. É uma questão, como eu disse, de pesquisa diária, digamos assim, né? Tem laboratórios de pesquisas que se envolvem só em gerar esse código computacional que garante que os números sejam aleatórios. Isso é bem complicado, certo? Isso é até um dos cernes, do coração do Monte Carlo, é garantir que esses números sejam aleatórios. Tá? Então também congresso só para discutir isso. Aqui a gente vai comentar rapidamente então sobre alguns códigos, digamos assim, né? Geralmente é chamado de código, ou seja, um programa, um aplicativo que calcula o Monte Carlo. Então o que a gente tem? A gente tem o EGS, que é Electron Gamma Shower, ou seja, chuva de gama, que seria fótons, e de elétrons. O EGS, esse é o 4, o NRC, porque foi feito no Canadá, tá? no grupo lá de pesquisa nuclear do Canadá, o C de Canadá. O MCNP, que é americana, de Oak Ridge. O Penelope, tá? Que também tem uma sigla aqui, cada sigla próton, elétrons, nêutrons, etc. Fluka, o Giant4 também, que é famoso. A maioria deles, tá, são gratuitos, você baixa, tá? Só que são programas muito complexos, certo? Programas realmente que não são fáceis, inclusive, de instalar, não é aquele programinha simples executável do Windows, certo? Mesmo existem algumas versões para Windows, nem todos são para Windows, tá? A maioria são códigos criados em C++, Fortran, códigos especiais que permitem uma manipulação matemática melhor dessas condições. Então são programas, de uma certa maneira, pesados e que são realmente complexos, inclusive, para se instalar, tá? Seja em casa, seja no computador de laboratório, etc. Não é muito fácil, não. Certo? E depois, para operacionalizar eles também são um pouquinho complicados. Bom, qual é a diferença entre esses diversos tipos de programas? Primeiro, cada um foi desenvolvido num laboratório. Canadense, americano, francês e assim por diante. Tá? Começa por aí. Segundo, eles têm algumas pequenas diferenças que o fazem serem melhores para um tipo ou outro de simulação. Como, no geral, toda simulação da radiação acaba tendo efeitos desde os de mais alta energia, produção de par, por exemplo, até lá calor, né, quando os elétrons têm pouquíssima energia e só liberam calor, só transferem energia na forma de calor para os outros elétrons, ou
enfim, para o ambiente, para as moléculas, todos eles acabam abrangendo todos os fenômenos físicos. Porém, alguns têm um modelamento melhor para energias mais altas, ou um modelamento adequado para nêutrons, que aí entra a questão do modelamento físico. Tá? Então, como existem algumas teorias ligeiramente diferentes sobre o comportamento de um nêutron dentro do material, o elétron, será que realmente é 20% de efeito Compton e 80% de fotoelétron? Será que não é 21%? Será que não é 19%? Então, esses modelos matemáticos também são introduzidos nos códigos e cada um tem o seu modelo, né? O seu modelo, modo de dizer, né? Que na verdade o modelo mais ou menos é universal, mas pequenas variações. Então, às vezes, alguns programas eles não estão muito interessados em ter o cálculo lá da energia de um keV ou do calor disperso. Ele quer saber coisas lá do tipo dos nêutrons, partículas alfa, coisas desse tipo, lá um reator nuclear, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a energia baixa, ou a produção de elétrons baixa num determinado ponto, eles param de calcular ou eles calculam de uma forma mais simples para ser mais rápido, né, e não demorar tanto a simulação. Então, com isso, eles não são bons para cálculos de baixa energia, por exemplo, enquanto outros são melhores, certo? Então, quando você escolhe um programa, você tem que ver para que serve aquele programa, basicamente. Por exemplo, uma radioterapia, vai trabalhar muito bem com fótons de 50 MeV, 15 MeV, 12 MeV, vai trabalhar bem com a anatomia humana também, com a seção de choque lá e os coeficientes de atenuação dos tecidos humanos. Então você tem que ver exatamente qual o melhor programa e aí qual é a melhor modelagem que esse programa mostra para o seu objetivo de pesquisa, enfim, de simulação. Então, por exemplo, para terapia de radiação, radioterapia, você tem o EGS, o BIM e o dose XYZ. O NRC quer dizer que foi feito no Canadá, que eles colocam o nome NRC para identificar. Então, o EGS, né, ele é em todas as áreas contra a radiação, dosimetria, física médica, então é muito usado, pode ser usado para radiação X, por exemplo. Já o BIM-NRC, ele já tem dentro dele fontes de radioterapia, então você simplesmente coloca lá, você tem uma fonte de cobalto, ele já sabe, certo? Se você quer fótons, quer elétrons, enfim, ele já está mais ou menos acostumado, já tem isso daí na memória dele, fica mais fácil de você construir. Já o dose XYZ, ou DOS, né, é para calcular a dose no paciente com um voxel chamado retilíneo, ou seja, um cubo retilíneo ali que ele vai fazer esse cálculo. Então, por exemplo, a produção da radiação pode ser calculado pelo BIM, e aí depois que você produziu a radiação e diz que essa radiação está chegando, digamos, ali na pele do paciente, você coloca, então, esses dados no dose XYZ e aí calcula a dose no paciente. Então, veja aqui a questão de cada programa ter a sua utilidade, tá? O seu objetivo. Aqui tem uma distribuição do uso, isso lá em 2010, por aí que foi feita essa pesquisa. Então, para radiologia diagnóstica, certo? Era muito usado o EGS, como eu falei, teve 100 publicações que falavam sobre o EGS, mas muito mais usado na radioterapia, planejamento também, na dosimetria. O MCNP, também bom para ser usado em radiologia diagnóstica, por isso que tem muitos papers que as pessoas usaram. E para dosimetria já, de uma certa maneira, um pouquinho mais usado que o EGS. Depois o GEANT fora, o GEANT na radioterapia também usado para dosimetria. Na radioproteção você tem também o MCNP, certo? Seguido que o EGS, o FLUCA usado aqui. O BIM-NRC para tratamento e radioterapia, já o raio-x diagnóstico não é muito usado. O FLUCA também não. Claro, usado no ponto de vista pelo número de publicações que foram feitas, né? Isso que a gente
mais ou menos infere de que se não tem publicação, ou se tem menos publicação, é porque é menos usado. Bom, existem dois códigos, tá? O VMC, que é brasileiro, que é para medicina nuclear, radioisótopos. Então, como os radioisótopos se distribuem no corpo humano e como eles, uma vez concentrados numa determinada anatomia, como essa radiação, digamos assim, como a dose, né, se distribui ao longo do corpo, certo? E o PCX-MC, que é usado para radiografia, especificamente para radiografia. Na realidade, são chamados de códigos de Monte Carlo, mas eles não são, digamos assim, verdadeiros códigos de Monte Carlo. Ele tem uma pequena parte deles que é aleatória, desses programas, que faz o cálculo aleatório de Monte Carlo, certo? Mas ele já tem pré-definido várias questões, certo? Sobre a dose no órgão, ele já sabe mais ou menos como é que é a dose no órgão, tá? Que é proporcional à dose que recebe, etc. Então, eles fazem uma pequena simulação ali de estatística em algumas pequenas situações dentro do programa e o resto depois são cálculos proporcionais. O que faz deles programas muito rápidos. Tá? Aí sim, esses programas de Monte Carlo, eles calculam em questões de minutos, às vezes até segundos. Tá? Você coloca ali para calcular ele 10, 15, 20 segundos, às vezes já tem uma resposta, certo? Então são muito, muito rápidos. Então, especificamente o VMC, que é brasileiro, vocês podem baixar ele aqui desse endereço, certo? Então, você pode, inclusive, fazer cortes anatômicos, né, axiais, sagitais, e com isso verificar a distribuição da dose no corpo humano a partir dos radionuclídeos que você ingerir, né, por exemplo, né, ou o paciente aqui que você está simulando ingerir, ou eventualmente até de fonte externa. Então, utilizado para calcular a dose nos órgãos e também sistema de contagem de corpo inteiro, para fazer calibração, etc. Tá? Ele te dá um pequeno relatório aqui e te mostra também em desenho como é que está. Então, aqui no caso você teria a radiação externa aqui do lado de fora e como seria dentro do corpo, os vários cortes. Já o PCX-MC, ele então tem uma montagem aqui do processo de entrada da radiação. Você coloca então aonde que está incidindo a radiação, a área que está incidindo, certo? Ele inclusive te mostra o que você estaria vendo, né? O que imagem você obteria se a radiação X passasse, aqui, se você executasse esse exame radiográfico. Algumas informações aqui, o potencial da ampola, da energia dos fótons, o ângulo anode, enfim. Então, na verdade, ele faz alguns cálculos de Monte Carlo, em cima, por exemplo, aqui da produção da radiação X, e alguma coisa de interação, e depois ele faz uma proporção. É um software da Finlândia, que a gente tem também, a gente adquiriu esse software, ele não é gratuito, então é usado para estimar a dose de um determinado exame. Você também pode alterar aqui o peso do paciente, etc., e ele te dá um resultado. Em termos de fantomas mesh, a gente tem também aqui no Brasil esse CalDose X, que ele também calcula utilizando o Fantoma Mesh. Ele é online, mas você também pode baixar ele, tá? E lá da Universidade de Pernambuco, ele então calcula também, inicialmente ele foi feito para calcular a dose em radiografias, tá? Quando você executasse um exame radiográfico. Ele é um pouco mais restrito em termos de variação dos parâmetros, tá? A ampola é sempre a mesma, né? É sempre praticamente a mesma quantidade de radiação ali que você emite, ou a mesma característica de radiação, você não tem muito como mexer, certo? E agora ele tem também para tomografia, tá? Brasileiro, você pode então entrar lá, usar online, e ele calcula para você online, ele demora às vezes 1 minuto calculando online, 2 minutos, de acordo com alguns parâmetros, ou você pode baixar e executar no Windows. Então aqui a gente tem, indo para a prática do uso, então por exemplo, você quer
verificar como que você produz o feixe de radiação numa radioterapia de 20 MeV. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desenhar ou descrever, por exemplo, todos esses módulos aqui, tá? Que vão fazer a colimação, a filtração do feixe, por exemplo. Você teria que fazer todo esse desenho, que, como eu disse, agora alguns softwares permitem que você desenhe efetivamente, né? Como se estivesse desenhando usando um Paint, enfim, um Adobe Illustrator, qualquer coisa assim. Mas muitos tem que descrever. Então você tem que descrever esse cubo aqui, esse paralelogramo, onde é que é a posição 0, depois a posição 10 aqui, o outro está na posição 30, então tem 20 de distância, e descrevendo depois esse aqui, você vai descrevendo, né? Como a gente diz, à mão, tá? Um texto descrevendo isso aqui. Onde é que estão essas lâminas, quais são os materiais, certo? E aí você vê então se vai ou não interferir, por exemplo, na radiação que vai chegar aqui no paciente. Aí você, por exemplo, quer saber se uma câmara de ionização aqui, que é chamada câmara monitor, se ela interfere ou não nessa radiação. Então você pode simular essa câmara aqui, né, a espessura dela, o material que compõe ela, e aí ver como que ela vai interferir na distribuição aqui da radiação. Então só para você ver o quanto que você tem que desenhar e trabalhar. Então isso aqui às vezes é uma das coisas que mais dá trabalho, tá? Se você quer inventar alguma coisa nova, alguma coisa que já não está pronta, você tem que trabalhar. Algumas coisas já estão prontas, esses arquivos às vezes você consegue, né, na internet. Não é algo assim muito disponível, porque isso está geralmente restrito a laboratórios, tá? Então isso aí o pessoal não põe na internet porque não é todo mundo que vai usar. E se alguém quiser usar, geralmente você vai para o laboratório, pede para ele, né? Você conhece um amigo, alguém, enfim, um pesquisador de lá, e você diz, olha, você que usou, você consegue o arquivo do desenho lá, que eu quero dar uma alterada, eu quero mudar alguma coisa, o meu acelerador é diferente, aí você obtém isso. Tá? E aí, voltando à questão da aula dos fantomas, quando a gente falou da simulação aqui de como seria a radiação espalhada por um bebê durante aí uma angiografia, enfim, uma fluoroscopia, né? Então, o que a gente comentou rapidamente? Que seria necessário, então, fazer os cálculos de distribuição. Então, eu tenho fantoma, está dentro do computador, e agora? Como é que eu resolvo? Aí entra, então, o Monte Carlo. Então, eu vou simular a produção da radiação, tá? Que está aqui. Então, Monte Carlo gera a produção da radiação, tá? E o Monte Carlo, então, vai ter os dois fantomas dentro dele, vai ter a mesa dentro dele também, né? Ele vai, então, calcular aqui como que essa radiação é absorvida ou é espalhada pela mesa, depois pelo bebê, tá? E, por fim, vai, então, calcular aqui como que essa radiação está espalhada, no caso, em fluxo de fótons, né, por centímetro quadrado, aqui nesse ambiente. E aí vem a questão da precisão. Então você precisa informar o Monte Carlo qual é o tamanho desse quadradinho aqui. Ou seja, você vai calcular a cada 1 centímetro quadrado, 2 centímetros quadrados, certo? Quantos pedacinhos você vai dividir essa área? E, pelo visto, ela fez a área toda. Essa área deve ter o quê? Imaginar aí um mínimo de 3 por 3 metros quadrados. Então tem 9 metros quadrados. Isso aqui tem o quê? 1 centímetro, 2 centímetros quadradinho? Então veja, eu tenho que fazer o Monte Carlo, calcular quanto? 9.000 centímetros quadrados, é isso? 9 metros. Seria 300, não, 90.000 centímetros quadrados. Então, se fosse 1 centímetro quadrado, teria 90.000 quadradinhos desse, no mínimo. Mais o fantoma, né, que tem outros quadradinhos aqui. Depois, a história desses fótons aqui que estão viajando desde da produção, passaram pelo bebê e vem viajando, né, até chegar aqui. Essa história é quantas? A cada 1 centímetro eu vejo o que aconteceu, a cada 1 milímetro, são mais milhões de histórias. Quantos fótons? Então veja, milhões de fótons, milhões de histórias e milhões de quadradinhos. Então você multiplica 1 milhão por 1 milhão por 1 milhão, você vê o que acontece.
Tá? Então, realmente são trabalhos computacionais muito intensos. Então, coisas pequenas levam algumas horas, coisas grandes levam alguns dias, talvez até algumas semanas para serem calculadas, justamente por causa dessa questão do número de histórias e número de pedacinhos e precisão que você deseja, certo? Chegamos então aqui ao final da nossa aula de hoje, onde então abordamos o Monte Carlo e fizemos então um link, né, com os fantomas computacionais. Então, normalmente, quando você fala em termos de dosimetria, que é a dose no paciente, né, ou eventualmente no trabalhador, você está falando em Monte Carlo e fantomas computacionais, certo? E se você quiser fazer uma avaliação da produção da radiação, eventualmente até de uma blindagem, etc., sem ter que usar medidores de radiação e uma fonte de radiação, né, alguém que produz essa radiação, você então também pode pensar no uso de Monte Carlo para verificar então se uma determinada blindagem, por exemplo, está funcionando ou não, ou então como que a mesa espalha a radiação em todos os ângulos, em todas as direções, né, a partir de uso de Monte Carlo, ao invés de ter que medir isso centímetro por centímetro, altura por altura, né, e assim por diante, né, variando inclusive essa fonte de energias e outras coisas mais. Ok? Então a gente termina hoje a nossa aula, tá? Esperamos vê-los numa próxima aula do nosso mestrado de proteção radiológica.